Graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Ezequiel, capítulo 8. A palavra de Deus diz que o Senhor tomou Ezequiel através de uma visão. E ele levou o profeta em espírito até Jerusalém. E em Jerusalém, ele levou o profeta no templo, na casa de Deus. E ele disse assim: observa. E Ezequiel diz: e eu vi a glória do Senhor, como eu vi lá no início, junto ao rio. Quer dizer, a mesma glória que ele viu ali no início do livro, ele vê novamente agora, a presença de Deus. Mas Deus deseja que ele observe algumas coisas na casa de Deus. Ele diz: olha para o lado norte. E a Bíblia diz que ele viu um objeto de idolatria, uma imagem que era adorada, que não era Deus. E ele diz assim: entra no interior da casa, cava a parede, veja o que estão fazendo no interior da casa. E ele entra, e ele diz que vê todo tipo de desenhos, de coisas imundas no interior da casa de Deus. E os sacerdotes que estavam no interior da casa diziam assim: Deus nos abandonou, Ele não nos vê, não vê o nosso estado. E Ezequiel continua observando a casa de Deus. Ele vê mulheres chorando a Tamuz. Que a Tamuz era um deus sumeriano, ou uma deusa sumeriana, que eles estavam adorando dentro da casa de Deus. Era um deus que apontava para a fertilidade, um falso deus. E ele continua observando ali a casa de Deus. E o que ele vê é idolatria. E é interessante a gente perceber que mesmo com a presença de Deus dentro da casa, a casa pode ter outros objetos de adoração. Outras coisas estão sendo buscadas. Você sabia que aquela casa, que era o templo em Jerusalém, feita de pedra, só aponta para nós, que somos a igreja, e que o Senhor de muito tempo planejou habitar dentro de nós através do Espírito Santo? Isso mesmo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, temos os nossos pecados perdoados, e somos justificados diante de Deus, é só nessa condição que o Espírito vem morar dentro de nós, ele passa a habitar. Então, você passa a ser o que nós gostamos de declarar, uma casa de Deus. Você sabia? Você nasceu para ser casa de Deus, local de habitação, de intimidade, local onde Deus permanece. Mas ele mostra que em Jerusalém, e isso é uma ilustração para nós, dentro da casa de Deus estava a presença de Deus, a glória de Deus estava ali. Só que existia outros objetos que competiam com a adoração ao Senhor. E o princípio vem dessa declaração que os sacerdotes fazem, né? Assim, Deus não nos vê. Então, às vezes, enfrentamos circunstâncias e nós achamos que Deus não é conosco, que Deus não está nos vendo, que Deus não é por nós. E aí passamos a buscar outras coisas para nos ajudar. Assim, o que ele está mostrando é que isso não deveria existir na casa de Deus, que é você. Né? O centro da nossa adoração, da nossa completa atenção, tem que ser o Senhor. Né? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam completamente o coração. Então, eu quero dizer para você, os olhos do Senhor estão sobre você. Antes, os olhos do Senhor não podiam estar sobre nós, porque nós estávamos só na condição de pecadores. Mas agora, em Cristo Jesus, nós estamos na posição de justificados. Então, os olhos do Senhor estão sobre você, para lhe ajudar, para lhe conduzir, para lhe dirigir, para andar junto com você. Então, amados, se você tem dividido a adoração a Deus com outras coisas, achando que essas coisas vão lhe ajudar, assim, não faça isso. Assim, no mais íntimo da sua casa, no mais interior, ali onde Ezequiel viu coisas abomináveis, né? Deixa a luz de Deus entrar. Deixa Deus ser aquele que vai guiar a sua direção. Confia no Senhor, descansa nele, busca ele, coloca ele em primeiro lugar na sua vida
de adoração, porque os olhos do Senhor, eles te veem e o Senhor está junto de você. Amém? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.